Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar representando a equipe do Senai, toda uma rede de especialistas, e estar falando em nome de todos eles. Agradeço aos organizadores do evento pela oportunidade de estar falando aqui. Parabenizar a Giovana pela palestra, foi maravilhosa, muito obrigado por compartilhar. E aproveitar para parabenizar o nosso amigo que está fazendo aniversário hoje também. Pessoal, nós vamos falar um pouco sobre transformação digital na construção civil. Então, obrigado novamente, Giovana, que fez uma bela introdução sobre as possibilidades de tecnologias, de informações e dados. E nós aqui do Senai vamos estar falando sobre uma jornada para essa transformação. Porque são tantas possibilidades, tantas aplicações, qual que é um caminho ideal para a gente chegar nessa transformação? Porque chegar e adquirir tecnologias, sonhar com toda essa transformação é muito bom e sabemos que teremos resultados. Mas como que a gente se organiza para ter esses resultados de forma muito assertiva? Então, o Senai, para equalizar a informação, é muito comum conhecerem o Senai pela capacitação, pelo ensino profissional. Então, sim, atuamos na educação profissional de níveis operacionais até níveis estratégicos. Então, com qualificação profissional, temos cursos de aprendizagem, técnicos, pós-graduações. Então, atendemos todos os níveis estratégicos da empresa. Como também nós trabalhamos com tecnologia e inovação. Então, dentro do Senai existem os ISTs, Instituto Senai de Tecnologia, como também os ISES, Instituto Senai de Inovação, que são departamentos específicos que eles vão estar trabalhando ali mais em loco na empresa, com desenvolvimento de novos produtos, de novos processos. Então, sai um pouco da área educacional e a gente começa a falar de produtos tecnológicos. E a outra vertente que o Senai também trabalha é com o empreendedorismo industrial, onde nós temos a UpLab instalados para ajudar a aceleração de startups. Então, equalizando essa informação que muitas vezes fica ligado, né, que o Senai só faz cursos. Então, não, a gente está atuando também em diversas frentes. Dessa maneira, a professora Giovana falou sobre as revoluções industriais, ela apontou a primeira, a segunda, a terceira, a gente entendeu ali aquela sequência de como que as coisas foram se transformando, mas a gente destaca que essa quarta revolução industrial, ela está com 3 eixos principais, que é o eixo de tecnologia, capital humano e a mudança de negócio, desse modelo de negócios e plataformas. Então, a transformação ela começa em pessoas, feito por pessoas, então fantástico a forma que foi abordado. Então, por isso que o capital humano é tão importante. A gente precisa entender esse eixo, investir nele, para dali a gente começar a traçar toda essa jornada. Da mesma forma, as tecnologias, hardwares, softwares que vão sendo desenvolvidos, que vão ser implementados, que automaticamente influenciam o modelo de negócio. Qual que é a experiência que você vende para o seu cliente? Né? Hoje o cliente não necessariamente ele está adquirindo um produto, ele está adquirindo a experiência daquele produto. Né? Então, como que essas tecnologias e essas pessoas elas vão influenciar o seu modelo de negócio? Então, essa quarta revolução está fazendo com que as empresas se reinventem. E pandemia, a gente sabe o quanto que isso realmente se comprova na prática. Dessa maneira, para a gente pensar no capital humano, nas tecnologias e no modelo de negócio, a gente começa a perceber que a tomada de decisão ela tem que ser o quanto antes rápida para a gente realmente ter uma absorção de vantagens e ganhos dentro dessa constante evolução, constante transformação. Então, se a gente pensar aqui, o valor dos benefícios dessa adaptação em relação ao tempo, nós temos essa curva natural, que acontece o evento, as pessoas começam a ter os insights, faz uma análise de viabilidade, aprova essa ideia e começa a implementar. Então, essa curva a gente percebe que os benefícios eles diminuem se a gente tem um espaço-tempo muito grande. Então, para que a gente consiga agilizar e trazer esses benefícios o quanto antes, a gente precisa encurtar essa curva. Então, se a gente começa a falar de monitoramento em tempo real, aqueles insights, eles já se deslocam, porque automaticamente a gente está acompanhando aquilo na realidade e a gente está tendo informações para já começar a ter aqueles insights, as ideias, para começar a desenvolver.
Da mesma forma, se a gente começa a colocar toda a análise Big Data e inteligência artificial, a gente também desloca isso. E assim sucessivamente com toda a implementação e essa transformação digital. Sistema de suporte à decisão, o sistema de integração, a integração de sistemas. Então, o adiantamento de todos esses eventos que acontecem naquela curva espaçada, nós temos que começar a trazer ela muito próxima. Porque daí a gente percebe aqui que olha a diferença. Antes, os benefícios estavam nessa ponta, né? A gente adianta ele. Por isso que é tão importante a gente planejar essa jornada para que a gente sempre esteja aproveitando o máximo daquela onda que está acontecendo. Bom, então existem diversas aplicações da 4.0. Nós já vimos bastante exemplos aqui e que com certeza eles vão impactar porque a gente tem uma melhor gestão da produção, aumento de produtividade e melhoria de processos. Pensando dessa forma, a gente tem já muitas iniciativas. Aqui tem algumas fontes da New Way, Construct Connect, UK Connect. Se pesquisar na G1, a gente começa a perceber o quanto que essas tecnologias começam a se destacar. Drones, reconhecimento facial, construção inteligente, canteiro de obra que se adapta de acordo com a implementação de robôs, automação de processos. Então isso aqui é só uma fonte para trazer para vocês conhecerem iniciativas em algumas referências. Tentar tomar cuidado com o tempo, porque eu gosto de falar bastante. Então, essa transformação ela é muito importante porque ela traz benefícios para nós. Então a gente pode destacar a gestão eficiente dos empreendimentos, visando economia de dinheiro e tempo. Tempo é dinheiro, dinheiro é importante e a gente precisa cada vez mais ser mais estratégicos para conseguir essa gestão. Evitar erros de projeto, redução da construção, previsão de custos, negociação de preços e ganho de horas estratégicas, comunicação eficiente. Quando fala de comunicação é muito, muito, muito interessante que nós andamos muito dentro das construtoras, dos escritórios de projetos, das indústrias de insumos para a construção civil e comunicação sempre é um pilar que falha. Daí a gente vai lá, como que eu vou transformar digitalmente o pilar de comunicação? Melhora a comunicação, automaticamente a produção aumenta, a clareza, a transparência do processo fica muito mais vantajoso. Dessa forma, então, imagina como que nós vamos estruturar tudo isso. Então, o Senai já havia lançado a jornada Senai de Transformação Digital para a Indústria 4.0 e em março desse ano nós reescrevemos essa jornada para a construção civil e tivemos esse lançamento oficial também, Jornada Senai para a Transformação Digital da construção civil. Então é uma metodologia que nós desenvolvemos, que ela vai passar por 8 níveis, e nesses níveis, cada um ele vai auxiliar a empresa independente do porte. Seja pequena, médio, grande porte, ela seguindo essa sequência, ela consegue chegar no nível mais alto dessa transformação digital, que é a aplicação da inteligência artificial. Então a nossa jornada está estruturada da seguinte maneira. Se vocês perceberem, nós temos 3 níveis. Considerem que cada linha é um nível aqui. Ó. A transformação digital ela só vai começar nesse o que nós chamamos de segundo andar. Ok? Então a gente tem que iniciar por uma primeira fase, que é uma fase de entendimento. É essa fase que, por exemplo, esse evento está causando em todos vocês. Vocês começam a entender que as coisas estão mudando, precisam mudar e você tem que acompanhar. Isso pode acontecer de diversas maneiras. Aqui um evento desse já atinge esse objetivo. Para daí depois a gente começar a entender o nosso estado atual. Como que eu estou então hoje? Agora que eu entendi que as coisas vão mudar, que eu preciso mudar, como que eu estou hoje? A partir desse diagnóstico, a gente começa a já identificar melhorias nos nossos processos. E esses processos é onde a gente vai para uma fase de otimização, independente do processo. Seja o processo produtivo da construção, seja o processo produtivo dos insumos, seja o processo produtivo de projetos, de planejamento, de orçamentos, independente de como que você está posicionado dentro da cadeia da construção civil. A partir do momento que a gente otimiza o que nós fazemos, daí sim, eu vou começar a olhar tecnologias para automatizar, digitalizar, integrar e chegar, sim, numa construção inteligente. Vou falar um pouquinho de
cada nível para a gente entender mais detalhado e, inclusive, falar o quanto que o Senai está à disposição para ajudá-los em cada fase. Até porque desenvolvemos isso para vocês, para a indústria. Então, na fase de entendimento, é adquirir esse conhecimento da transformação. Então, ela pode acontecer de diversas maneiras, ok? Dei o exemplo do evento de hoje, porém, nós ofertamos, por exemplo, cursos livres, BIM aplicado para o canteiro de obras. Poxa, como que a gente conscientiza, né, os nossos pedreiros, o pessoal que está na obra, de que vai ter essa transformação? Não necessariamente, né, vai acontecer o gestor indo lá, conscientizando, tem que ser uma outra estratégia. Então a gente pode aplicar um curso de BIM para canteiro de obras, eles vão começar a entender o que isso vai mudar o processo deles. Então nós temos BIM aplicado a projetos, extração de dados para planejamento de obras em BIM, a nossa pós-graduação de gestão de projetos, ênfase em BIM, o professor Mafez é um dos docentes de gestão de TI, a parte de processo de implementação BIM eu também vou estar com essa disciplina. Acredito que em novembro agora já faço o lançamento oficial da pós-graduação. Nós temos esses cursos à distância, desvendando o BIM, desvendando blockchain, desvendando a 4.0, desvendando 5G. São todos os cursos que no site já estão gratuitos, autoinstrucionais, muito bons. Da mesma forma, temos os cursos técnicos voltados para a construção civil. Então, essa fase de entendimento, vocês podem perceber que tem diversos caminhos para a gente chegar e começar a se conscientizar sobre essa transformação. Aqui nós temos a Jusilene, né? A nossa coordenadora de relacionamento com a indústria. Essa parte aqui, com certeza, ela já pode viabilizar muita coisa para vocês. A partir do momento que a gente tem esse entendimento, então nós vamos para o diagnóstico, e esse diagnóstico é onde nós vamos fazer uma imersão junto com vocês. Ok? Não apertei não. Dentro da empresa. Então a gente vai passar normalmente uma visita de 4, 5 horas lá, fazendo entrevistas, entendendo as dores, os problemas, entendendo uma visão macro da empresa, o organograma. Com tudo isso levantado, a gente emite esse diagnóstico. E esse diagnóstico ele tem o viés da transformação digital. Então são 7 pilares, 7 eixos que a gente avalia. Inovação, segurança, produto. E com esses eixos é onde a gente emite gráficos. E esses gráficos ficam muito fáceis de visualizar qual é o pilar que está defasado na empresa para a gente exatamente realizar a transformação nesses pilares que precisam aumentar a transformação. A partir do momento que a gente tem um diagnóstico realizado, é onde a gente começa a provocar as mudanças, que é a otimização de processos. E dentro dessa otimização de processos, a gente tem 2 vertentes. A otimização pensando numa construção enxuta e pensando na vertente de sustentabilidade. Dentro da construção enxuta, então a gente começa a pensar já a aplicação do Lean Project, Lean Office, Lean Construction, o Lean Manufacturing para as indústrias. Por quê? Aqui é a ideia de fazer sem desperdícios. Porque pensa o seguinte, eu vou automatizar, muito lindo, né? Eu vou pôr um robô, ele vai fazer tudo automático. Mas aí ele começa a fazer automático um processo que não é necessário. Ou seja, você vai automatizar um desperdício. Então, como que eu vou justificar que essa transformação está sendo benéfica se o meu processo não estava otimizado? Então, antes de colocar a implementação de qualquer tecnologia, eu tenho que otimizar meu processo. Como que eu vou implementar um novo software se um escritório de arquitetura não tem um fluxo desenhado, não tem um processo determinado? Então, essa fase de otimização de processos é desenhar o seu processo produtivo, usar de anotações e metodologias que existem, mapa de fluxo de valor, BPMN, e com esses processos desenhados é onde a gente encontra as oportunidades de melhoria. Encontramos oportunidades de melhorias, realizamos a otimização. Feita a otimização, daí sim, nós vamos realizar um novo mapeamento, e esse mapeamento é o que nós chamamos de Toolbox e o Roadmap. O Toolbox vai ser a nossa caixa de ferramentas com tecnologias, para a gente realmente começar a propor. Pensando no seu modelo de negócio, conforme o processo otimizado que a sua empresa já aconteceu, então a sua empresa entendeu a transformação, ela se contextualizou no diagnóstico, ela mapeou o processo e otimizou o processo.
Daí agora ela fala, o que eu vou fazer? Bom, com todas as tecnologias possíveis, eu vou transformar a minha empresa com tecnologia A, B e C. Daí a gente seleciona as tecnologias dentro dessa caixa Toolbox. Que tecnologias? Vou utilizar o BIM, vou colocar inteligência artificial, vou utilizar RFID, internet das coisas. Então a gente vai começar a selecionar. Lembra que o terceiro eixo lá da 4.0, modelo de negócios. Então o mapeamento ele vai estar vinculado. Qual é a tecnologia que eu quero potencializar o meu modelo de negócio? A partir do momento que a gente tem esse toolbox definido para a sua empresa, então nós vamos traçar um roadmap. Como que a minha empresa vai estar com esse desenvolvimento tecnológico daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 4 anos? Então, com o roadmap tecnológico estabelecido, a gente tem todo um plano estratégico de transformação da empresa. Alguns serviços, né, que nós já prestamos e temos case. Análise do plano estratégico, análise qualitativa de processos críticos, estruturação de processos para gestão das informações. Então, todo esse mapeamento é onde a gente começa a determinar as tecnologias que vão ser implementadas na empresa. Aqui é um case de uma construtora lá de São José do Rio Preto, né, e atua também em Ribeirão Preto, que nós fizemos exatamente esse processo. Ó. Na primeira fase, nós fizemos a estruturação de todos os processos da empresa, pensando na modelagem das informações. Ou seja, já fazendo um mapeamento, pensando na implementação do BIM. Então, desenhamos todos os departamentos, todas as entradas, saídas, desenhamos os fluxos, para daí depois já começar a definir projetos de implantação e depois a implantação prática do BIM. Então, foi um case entre diversos que a gente tem, mas essa empresa foi muito interessante porque eles tinham muitos departamentos, muito processos, então foi um trabalho bem intenso para a gente conseguir colocar todos esses processos estruturados. A partir do momento que a gente mapeou e temos um roadmap traçado de como que vai ser a nossa jornada, né, nós vamos começar a pensar em automação. E essa automação é trazer soluções de hardware e softwares. Quais periféricos que agora eu vou começar a incrementar nesse processo e quais são os softwares que vão agilizar essa transformação. Então, por exemplo, fazer a implantação de novos softwares, fazer desenvolvimento de bibliotecas BIM, né? Imagina as indústrias, os fornecedores. Eles precisam fazer com que os seus objetos se virtualizem para a gente colocar, por exemplo, dentro do BIM. Então, ele pode desenvolver essa biblioteca para entregar para os projetistas. E ali a gente começa a integrar as informações. Aqui perto de Sorocaba a gente tem Itu, tem a Selecta Blocos, tá? Com 2 meses, né, Gabriel? Eu acho que nem isso, 1 mês, que a gente entregou todos os blocos de alvenaria estrutural configurados, onde tem informação, tem todo o comportamento do bloco para se trabalhar dentro de um fluxo BIM. Né? Tem Luma para Paranapanema, vai ter o case aqui, né? Ó. Blocos Brasil, que são os blocos de concreto. Então, diversas indústrias já estão entendendo sobre esse processo e eles já estão subsidiando os projetistas para participar do processo digital. Bom, nesse ponto, vou chamar um pouquinho de atenção para a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM, que é a Estratégia BIM-BR, que o nosso governo ele tem todo um roadmap traçado de como que isso vai acontecer no nosso país. Então, existem marcos, e nesses marcos, para as obras públicas, então, quem presta serviço e quem trabalha, ele vai começar, obrigatoriamente, ter que atender esses requisitos. Então, é importante para vocês que estão, né, atuando no mercado, que pensem, né? Poxa vida, o quanto que isso impacta? Isso é só para questões públicas? E as privadas? Como que vai acontecer toda essa influência? Então, tem diversos decretos que estão sendo modificados, as licitações já estão tendo preferências para quem entregam, por exemplo, projetos em BIM, e isso é importante trazer aqui de conhecimento para vocês. Bom, a partir do momento que a gente tem a automação, já dentro dos fluxos estabelecidos, nós vamos para uma fase de digitalização. E dentro da digitalização, daí sim, nós vamos começar a pôr tecnologias habilitadoras da 4.0. Por exemplo, robôs autônomos,
manufatura aditiva, que o professor Maffez vai falar um pouquinho mais para vocês logo em seguida da minha palestra, simulação digital, internet das coisas, big data, computação na nuvem, e ali que também o BIM, né, ele faz muito que essas tecnologias fiquem integradas. Fazer um gêmeo digital, imagina um sensoriamento em tempo real de um shopping para saber como que as pessoas estão se sentindo, isso já vinculado no modelo que identifica em qual local que a empresa está, fazer rastreabilidade de pessoas. Então tem como a gente começar a incrementar essas tecnologias 4.0, porque a gente já está com todo o processo automatizado. A partir disso, a gente pode também dar alguns exemplos. Aqui foi um case de sucesso muito bacana, foi muito desafiador. Aqui nós simulamos um loteamento, isso aqui foi construído em Araras, um loteamento com mais de 700 lotes de uma construtora lá de São José do Rio Preto, onde a gente fez todo esse processo. A gente estruturou os processos de como que eles contratavam serviços, de como que eles teriam que receber esses arquivos e pilotamos. Então a residência, uma residência pequena, estilo Minha Casa Minha Vida, mas em que teve toda a sua arquitetura, elétrica, hidráulica, infraestrutura, a estrutura metálica do telhado, tudo isso foi sendo automatizado pelo processo de implementação de softwares e isso foi colocado dentro do loteamento, então conseguiram simular virtualmente esse loteamento, como que seria o deslocamento das pessoas nesse loteamento, os acessos. Isso garantiu com que, antes de acontecer a construção, que poderia identificar falhas lá no momento, ele fosse todo simulado virtualmente e antecipasse as tomadas de decisões críticas a respeito dessa construção. Isso aqui deu um pouquinho de trabalho, né, Hernani? O Hernani ajudou a participar desse processo. Bom, a partir disso, a gente começa a perceber que os processos estão otimizados, nós percebemos que está automatizado, que está digitalizado esse processo, mas será que todas as informações estão integradas? Será que está tudo se comunicando com tudo? Eu tenho uma visão sistêmica da minha empresa? Então a gente foi uma fase de integração, que tudo está interligado e isso me traz informações. Então, dentro da integração, nós vamos perceber, deixa eu pôr nessa pirâmide, que existem alguns tipos de integração. A integração horizontal. Então, imagina aqui um canteiro de obra em que o processamento, a logística, a montagem, a qualidade, a gente está tudo isso integrado. Eu sei o quanto que tem de material ali na obra, ele tem um QR Code, tem um RFID, e isso está vinculado, de repente, com o planejamento da construção, que sabe que está acabando o aço, está acabando os agregados, isso já aciona a logística para suprir aquela necessidade do canteiro. Então, a gente pode fazer a integração horizontal dos níveis estratégicos, desde o operacional, o tático e estratégico, como também realizar essa integração vertical. Imagina o diretor, o CEO, certo? Quero saber como que está o andamento, quero enxergar o cronograma físico-financeiro hoje, o que tem construído hoje, o quanto que isso representa para mim, para eu fazer uma tomada de decisão, se eu devo continuar investindo ou não, se eu espero acabar essa obra, se eu começo um novo projeto. Então, todas essas informações integradas, a gente começa a falar de internet das coisas, começamos a falar de sensores, captação de informações que foram implementadas, e agora a gente tem que começar a fazer com que todos os softwares se conversam e que esses dados estejam conectados. A partir desse momento, daí sim a gente pode ir para o último pilar, que é o pilar da indústria inteligente, da construção inteligente, que a nossa construção vai caminhar para isso, né? A industrialização da construção civil. Então, quando a gente começa a falar reconhecimento facial, avaliação de parâmetros, adequação de canteiro de obra inteligente. Imagina um canteiro de obra que mudou a previsão de tempo e ele tem uma inteligência artificial e ele já adapta e muda o seu sequenciamento de operação daquele dia, né? E isso de forma inteligente, de forma automatizada. Já muda toda a sequência de processamento daquele dia. E não, de repente, quem faz planejamento fica pensando, nossa, hoje vai chover, não vai dar para receber o concreto, cancela,
começou a chover. Vai todo mundo para debaixo do barracão, vai dobrar a armadura. E não, a gente tem um canteiro que ele está integrado, está automatizado, está digitalizado e ele tem tomada de decisão por si próprio, o canteiro, devido à integração de robôs, de internet, 4G, 5G. Então facilita demais. É um sonho? É utopia? Não é utopia, né, Giovana? Não é utopia. Está chegando, mas a gente precisa traçar todo esse caminho. Então, a nossa jornada, como eu havia falado para vocês lá no início, são essas 8 fases. A transformação digital, ela começa a partir do momento que a gente faz o mapeamento, porque aqui tudo são requisitos que a gente precisa organizar para conseguir realizar essa transformação. Para ajudá-los, o Senai distribuiu alguns pontos estratégicos pelo estado, onde nós temos especialistas. Então, hoje, o Brandon, aqui, sou engenheiro civil e sou como especialista lá na região de Ribeirão Preto. Nós temos o Gabriel, que está na região de Campinas, o Hernani, São José dos Campos, o professor Mafez aqui em Sorocaba, e nós temos diversos outros colegas especialistas em tecnologia que estão distribuídos pelo estado. Isso garante com que a gente consiga ajudar toda a indústria estadual. Nós temos um aplicativo, Senai Empresas, que serve aí como interface para conversarmos, marcarmos um bate-papo, o diagnóstico, uma informação muito importante. O diagnóstico é gratuito, hein? Então, quer que a gente vá lá fazer aquela imersão, entender o estado atual da empresa? Nos chame, ligue para a Jo, ligue para os especialistas e a gente consegue ir até a empresa e fazer esse diagnóstico para vocês sem custo. E dali vocês já vão ter um parâmetro do estado atual e a partir desse estado atual, claro, a gente realizar uma proposta técnica. Para sua empresa, o caminho que a gente acha interessante, vamos trabalhar com essas dores, vamos eliminar, vamos reduzir, e ali a gente vai evoluindo. Vocês percebem que o caminho é longo, certo? Dessa maneira, Brandon, Donizete, à disposição, LinkedIn, Instagram, fiquem à vontade, a gente fica lá. Lembrando que somos uma rede aqui, só estou representando, uma honra, obrigado meus amigos, mas todo um grupo muito seleto para estar atendendo todos vocês. Muito obrigado.